Dario Durigan, Márcio Elias e Geraldo Alckmin, vice-presidente, agora se arrumando para falar sobre a reunião. E entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. Por que entende que ela é injusta? Porque das colocações feitas na chamada seção 301, a primeira delas se refere à questão do PIX. O PIX é um patrimônio nacional, é uma conquista do povo brasileiro, a tecnologia, serviço da sociedade, da economia, sem nenhum custo para as empresas e para a população. E o governo é aberto à questão das Big Techs. As empresas nacionais e as empresas estrangeiras têm o mesmo tratamento equitativo no Brasil. Depois, em relação ao acordo Mercosul, Índia e México, isso não tem nenhuma implicação, não restringe as compras dos produtos americanos nem das empresas americanas. Então, o que se tem são entendimentos sobre linhas tarifárias de preferência, que não impliquem nenhuma restrição a nenhum produto americano, nem empresas, e dentro da lei. 3, a questão do combate à corrupção. O Brasil, nesses últimos 20 anos, aprovou 30 dispositivos, entre alterações legislativas, de combate à corrupção, importantíssimos. Depois, propriedade intelectual. O maior beneficiário do trabalho do INPI são os Estados Unidos. 30% das patentes são americanas. Então, o maior beneficiário de todo o trabalho de reconhecimento de patentes são as empresas americanas. Depois, o etanol. Nós temos uma tarifa de 18% para a entrada no Brasil do etanol. Os Estados Unidos é de 12,5%. Ela é muito próxima. A nossa é dos Estados Unidos. E no caso do açúcar, nós só temos uma cota de 150 mil toneladas. O que passar disso para entrar nos Estados Unidos, você tem $340 a mais por tonelada, o que representa 80% de tarifa de importação. Então, há um desequilíbrio aí total em prejuízo do nosso país. E destacar também a questão do desmatamento. Nós estamos tendo a maior queda de desmatamento. Se a gente pegar os 6 biomas brasileiros, é a maior queda nos últimos 7 anos. Na Amazônia caiu mais de 50% o desmatamento. O Brasil tem compromisso com o desmatamento, em zerar o desmatamento até 2030. Aliás, tivemos a COP, inclusive, aqui no país. Destacar, de outro lado, a balança comercial. Ela é amplamente favorável aos Estados Unidos. Nós tivemos o ano passado, somando balança de produtos e serviços, 40 bilhões de dólares de superávit para os Estados Unidos. Então, há um enorme favorecimento, né? Quando nós temos as importações dos Estados Unidos para o Brasil, quando eles vendem para nós, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exportam, 8 produtos dos mais exportados, a tarifa é zero, é chamado ex-tarifário. E a tarifa média é 3,1%. Por tudo isso que entendemos que é totalmente descabida a recomendação. E o governo, o presidente Lula, vai trabalhar para que ela não se converta, para que ela não ocorra. É uma recomendação feita pelo USTR e o caminho é o caminho do diálogo. Aliás, o presidente Lula sempre tem dito, não tem tema proibido e o caminho é o caminho do diálogo. Aliás, que já vinha ocorrendo, diálogo que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público. Então, o caminho vai ser trabalhar
dialogar para que elas não se convertam, mostrar todos os argumentos para a gente poder avançar mais. Presidente, queria saber primeiro, da outra vez que teve tarifaço no ano passado, o governo mobilizou diversos empresários brasileiros para tentar fazer pressão lá nos Estados Unidos e por lá conseguir a derrubada dessas tarifas e que em grande parte na época conseguiu. Eu queria saber se vai ter isso de novo e eu queria saber se depois de tudo isso o governo brasileiro considera o governo dos Estados Unidos uma contraparte de negociação confiável. Olha, primeiro o caminho é o caminho do diálogo. Com o governo, que já ocorre, o presidente Lula teve vários encontros com o presidente Trump e o diálogo. O ministro Márcio Elias Rosa teve ainda há pouco tempo um encontro, uma conversa com o USTR, o embaixador Greer, que amanhã estará em Paris no encontro da OCDE e o nosso chanceler Mauro Vieira também estará lá em Paris nesse encontro da OCDE. O governo brasileiro lá atrás, o que fez? Fez o Brasil soberano. Então fez um conjunto de medidas para apoiar o setor privado que teve dificuldade na exportação para os Estados Unidos. Isso está em vigor, continua em vigor e vamos sim envolver a iniciativa privada. Anshan, empresas americanas, nós temos quase 4.000 empresas americanas no Brasil que investem no país. Temos um comércio exterior importante, o Brasil. Os Estados Unidos são o terceiro maior comprador e o terceiro maior vendedor para nós, então ele é importante. Então todo o setor privado, vamos unir todo mundo. União do país na defesa da soberania nacional e no interesse do povo brasileiro. Presidente, Geraldo Camargo, TV Globo. Gostaria de saber se hoje alguma autoridade brasileira, o senhor, o presidente Lula, o ministro Dario, o ministro Márcio, alguém já falou com alguma autoridade americana sobre a decisão? Caso não, qual é o próximo prazo prático do governo para retomar essa negociação? Olha, o presidente Lula vai falar sobre isso. O diálogo é permanente, não tem nada marcado, mas ele é permanente. Tem diálogo entre o Ministério da Indústria e o USTR. O nosso chanceler estará amanhã em Paris, quando estará também o embaixador Greer. Permanentemente esse diálogo ocorre. E nós vamos trabalhar esse período aí de até 15 de julho, né? Porque agora começa, abriu dia 1º de junho, ontem, vai até 1º de julho, a parte das consultas públicas, de você ouvir propostas, sugestões, enfim. Terá no dia 6 de julho uma audiência pública, também está marcada para 6 de julho. E vamos envolver a iniciativa privada para a gente converter isso num ganha-ganha. Inúmeras oportunidades de parcerias, de comércio exterior recíproco, de exportações recíprocas, né, de outras áreas importantes para ambos os países. Presidente, tem motivação política na avaliação do senhor? Olha, sempre que o diálogo avança, sempre que o diálogo avança, sabotadores agem para prejudicar o país, colocando seus interesses pessoais, interesses eleitorais, acima do interesse do Brasil e do povo brasileiro, porque isso tem reflexo no emprego, prejudica a renda, prejudica empresas, né, prejudica a sociedade. Então, e o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta. Presidente, eu queria saber quais temas vocês estão dispostos a negociar com os Estados Unidos? O etanol, o PIX está fora de cogitação, que temas vocês estão dispostos? Olha, o PIX não tem a menor lógica entrar nisso, porque ele não prejudica ninguém e é altamente benéfico à população brasileira. Mas vamos sim, o governo está sempre aberto ao diálogo. Eu vou passar aqui para o doutor Márcio e o doutor Dario. Só uma observação, essa recomendação feita pelo USTR alcançaria hoje em torno de 21% do que o país exporta para os Estados Unidos, porque
Nós temos cerca de 54% do que nós exportamos para os Estados Unidos livre do tarifaço. 25% na seção chamada seção 232 e 21% é que ficaria exposto se essa recomendação se convertesse, se essa tarifa fosse aplicada. Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo, como disse o vice-presidente, para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, as esquadrias de madeiras, papel, cartão. Calçados, também é um setor que seria, em tese, alcançado, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer. Com relação às negociações, uma observação. Desde a visita do presidente Lula a Washington, o presidente Trump, ficou acertado que nós faríamos diálogos permanentes e tem havido. Nós tivemos pelo menos 4 reuniões formais. A última foi na última quinta-feira. Na sexta pela manhã, as equipes técnicas também se reuniram para discussão de vários aspectos e prestar todos os esclarecimentos. Mas como o vice-presidente mencionou, toda vez que a gente avança, surge um complicador, não é? Alguém para dificultar o diálogo e aí, muitas vezes, há uma ameaça de retrocesso. Só não há o retrocesso efetivo porque o presidente Lula age com muita coerência, com muita clareza, com muita transparência e não vai permitir jamais que qualquer tema caro à soberania nacional, como é o PIX, por exemplo, fique na mesa de negociação. Ele não está na mesa de negociação, não há hipótese para isso. E nós vamos, sempre que possível, demonstrar, não apenas para o governo norte-americano, mas também para o povo brasileiro, qual a linha de esclarecimento e de defesa do Brasil. Quando o senador Flávio Bolsonaro visita a Casa Branca, como fez na última semana, para patrocinar, por exemplo, a classificação daquelas organizações criminosas como organizações terroristas, ele acaba por produzir um resultado que contraria a ação das nossas polícias, como por exemplo da Polícia Federal, que mantém relação de atuação cooperada, conjugada com as autoridades norte-americanas. E na visita que o presidente Lula fez ao governo Trump, ao presidente Trump, apresentou, junto com o combate à corrupção, também proposta de combate ao crime organizado. Por isso é que é importante que nós fiquemos com muita transparência, com muita clareza, esclarecendo o posicionamento do Brasil e na defesa única e exclusivamente dos interesses do povo brasileiro. Dario Durga. Deixa eu só fazer um comentário muito breve. Acho que o vice-presidente e o ministro Márcio já cobriram parte importante do que deveria ser tratado. Em primeiro lugar, como a gente tem falado sobre os efeitos da designação de organizações criminosas do Brasil, cujo compromisso do governo é combater, é fazer o combate ao fluxo financeiro dessas organizações, mesma forma como foi feita a designação de organização terrorista, que pode trazer prejuízo ao sistema financeiro, aos nossos bancos, às nossas fintechs, ao nosso PIX. Mais uma vez, a família Bolsonaro faz um movimento contrário ao PIX. O PIX ele é expresso nas investigações que foram abertas pelos Estados Unidos em relação a 301, e o PIX, mais do que está fora de debate, é evidente que está fora de debate. O PIX ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. Vejam países da região, países europeus que querem se conectar ao nosso PIX. Por quê? Porque é gratuito, porque é intuitivo, porque as pessoas usam com muita facilidade e interesses privados, interesses particulares se sentem contrariados com essa universalização, com essa abertura de um meio de pagamento que é muito democrático, como é o caso do PIX. O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: cabe nesse momento, nós estamos vivendo uma guerra no Irã que tem aumentado uma espécie de desarranjo na economia global.
afeta várias cadeias produtivas, em especial o custo do combustível. Isso no mundo tem impactado muito vários países, no Brasil um pouco menos, mas o impacto chega. Nós temos adotado uma série de medidas para mitigar o impacto para as famílias, para os caminhoneiros, para quem se alimenta no Brasil do custo dessa guerra. Aí tem a designação das organizações criminosas que causam sim terror social no Brasil, mas há um certo exagero, uma certa intimidação em tratar isso como organização terrorista que afetaria a soberania de outros países. E agora, uma recomendação para se taxar o empresário brasileiro. Quando se fala em 25% de tarifa, você está falando que o empresário brasileiro, quando vai mandar um produto para os Estados Unidos, ele está sendo taxado. Recomendado que seja taxado em 25%. Isso é muito ruim para a nossa economia. É muito ruim para o empresário brasileiro, é muito ruim para o trabalhador brasileiro. E o que nós precisamos fazer nesse momento? Nós precisamos nos conscientizar todos, seja o governo federal, os vários ministérios, a pedido do presidente Lula, seja o Congresso Nacional, seja o Supremo Tribunal Federal, o judiciário todo brasileiro, nós precisamos concentrar as nossas energias em proteger a nossa economia e proteger os nossos empregos. Esse é o momento da gente focar no que é importante, mitigar o impacto da guerra, ajudar os empresários que estão sendo alvo de uma empreitada injusta da oposição, que está botando, como disse o vice-presidente, interesse eleitoral na frente do interesse nacional, e nós não vamos admitir isso. Soberania nacional, o PIX e o interesse do povo brasileiro sempre vem em primeiro lugar. Mas essa foi uma medida mais política do que técnica? Veja, as premissas que embasaram a criação da investigação 301, elas estão desatualizadas. Porque naquele momento, em julho de 2025, quando se abre a investigação da 301, os argumentos utilizados são os argumentos de contaminação política que nós tratamos de endereçar com o tempo com o governo dos Estados Unidos. Então veja, se atualizadas as premissas, os parâmetros, e é isso que o ministro Márcio tem liderado no debate das negociações tarifárias, sem dúvida nenhuma nós vamos explicar que o desmatamento esse governo tem combatido, que o trabalho no Brasil melhorou, a renda das famílias melhorou, o trabalho não é precário, que a propriedade intelectual é respeitada no Brasil e tanto é respeitada que são os norte-americanos que mais se beneficiam desse respeito, que o PIX aumentou o volume de operações das empresas de cartão de crédito, as Big Techs têm um grande mercado no Brasil e cumprindo a lei brasileira estão bem-vindas a operar no Brasil, desde que não interfiram erroneamente com os nossos interesses. Então veja, tem muito a ser esclarecido e se atualizadas as premissas das quais a investigação foi aberta, a gente certamente vai ter um acordo no fim desse processo. Obrigado. Não, foi o que eu disse aqui. O PIX vai ser protegido e está fora de questão. Obrigada. Obrigado.